orar, para todos na paz do Senhor, amém? Dizer que é um privilégio enorme estar na casa do Senhor, podendo cultuar, adorar, bendizer o teu nome, aqui junto com os amados irmãos. Quero convidar você, juntamente comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. A partir do verso 1. Estava o culto de quarta, a qual o Senhor falou grandemente em nossos corações, e o Senhor o fez lembrar sobre essa palavra e fiquei guardado até domingo. E hoje nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Salmos capítulo 51, verso 1 diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu coração, pois no íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Amém? Podeis assentar no Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, Senhor, chamamos a Tua atenção, Pai, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, mais uma vez, pela Sua infinita vontade. Fala, Senhor, ministra, Pai, em nosso coração o que precisamos ouvir, Pai, nos direciona através da Tua palavra, abre o nosso entendimento, Senhor, para vivermos a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Meus amados irmãos, passagem aí, a qual o salmista Davi nos presenteou, trazendo um sentimento no teu coração, o que a sua alma estava sentindo após um momento muito delicado da sua vida. Para entrarmos um pouquinho nesse contexto, 2 Samuel no capítulo 11, vai trazer com riqueza de detalhes o que Davi fez. E onde nós lemos do verso 1 ao verso 6, Davi expressa aí o seu pedido, expressa o seu arrependimento e clama ao Senhor para que venha ministrar sobre a vida dele a vontade de Deus. E é muito interessante, com riqueza de detalhes, Davi esboça isso no Salmo 51, traz detalhes em 2 Samuel no capítulo 11 e no capítulo 12, e fecha no Salmo 32, quando ele tem a plena consciência que Deus o ouviu, o perdoou, e clama e louva a Deus por esse acontecimento. O mais interessante é que todas essas palavras nos traz um paralelo e nos abre uma reflexão de como estamos diante do nosso Deus. 2 Samuel no capítulo 11 vai falar o que aconteceu, porque Davi está clamando aí no salmo e dizendo essas coisas, fazendo esses pedidos, se arrependendo, mostrando que seu coração está contrito, arrependido. Diz a palavra do Senhor que no período de primavera, depois do seu almoço, Davi foi no seu terraço e chegando lá ele avistou uma moça, uma mulher muito bonita, para dar exemplo, linda, Betseba. E ele ficou encantado por essa mulher, e ele a desejou, e por desejar ele perguntou quem era ela,
E os seus servos disseram: é a mulher de Urias, seu servo, o Eteu. Urias, o Eteu, estava na guerra, porque Davi havia mandado seus exércitos contra os amonitas e colocou Joabe na frente desse comando, e ele ficou no seu palácio. Ele a chamou, a desejou, deitou-se com ela, e depois recebeu uma notícia: alguém estava por chegar. Ela estava grávida. Momento delicado agora. Casada, grávida, o seu esposo na guerra. Davi tentou resolver da pior maneira. É o que nós fazemos. Tentamos resolver do nosso jeito quando erramos. Não somos humildes o suficientes para, primeiro, confessar o nosso erro e buscar ajuda naquele que pode nos ajudar: Deus. Mas o erro de Davi foi tão grande que ele desobedeceu os mandamentos do Senhor. Adulterou. Êxodo 20, versículo 14 diz: não adulterarás. Então ele deu resolver da maneira dele, do jeito dele. Ele pediu que fosse chamar Urias até o reino. Traz ele de volta da guerra. Urias foi até lá, se apresentou ao rei. O rei perguntou como estava lá a guerra, o que estava acontecendo. Urias relatou o que estava acontecendo. Depois Davi falou para ele: vai para a tua casa, vai para a tua esposa, fica lá. Porque no pensamento de Davi, ele ia lá, ele ia encontrar com a sua esposa, ele estava tempo longe dela, ia deitar-se com ela e tudo resolvido, acabou. O filho ia ser de quem? De Urias. Mas não foi isso que aconteceu. Urias tinha algo no seu coração que era lealdade. Tinha algo no seu coração que na mente dele havia um propósito. Ele estava servindo ao rei Davi. E quando Davi deu ordem para ele ir embora, ele não foi. Diz a palavra do Senhor que ele ficou nos portões aonde os outros soldados ficam e dormiu lá. E dormindo lá, avisaram Davi: Davi, Urias não foi para casa. Urias ficou aqui. O rei mandou chamar de novo. Por que não foi para a tua casa? Por que não foi com a tua esposa? Por que foi desfrutar desse momento? Olha a resposta de Urias e falou: meu senhor, como posso eu ir para a minha casa, me alimentar, deitar com a minha esposa, se a arca da aliança está lá? Se o exército do rei está lá? Se o meu senhor e comandante Joabe está lá? Eu não posso fazer isso. Urias leal a Davi. Davi infiel a Deus naquele momento. O plano A deu errado. Vamos partir para o plano B. Qual é o plano B? Manda uma carta para Joabe. Davi, próprio punho, escreveu: coloca Urias na frente da batalha, para que lá ele venha perecer, morrer. A carta é levada pelo próprio Urias. Ele entrega a carta para Joabe. Joabe lê e faz conforme o rei ordenou. Frente da batalha, matam Urias. Agora está tudo certo, está tudo resolvido. O empecilho que tinha não tem mais. Acompanhe comigo, não precisa nem abrir, vamos ganhar tempo. 2 Samuel capítulo 11, versículo 27 e 28, vai dizer que quando passou o tempo de luto de Betseba,
ao saber que seu esposo foi morto na guerra, Davi a resgatou, a chamou para ser a sua esposa. Mas chegando lá, tudo isso que aconteceu, porque ele vai para a segunda desobediência, que foi matar Urias. Deus se entristeceu das atitudes más de Davi. Quis resolver do seu jeito, da sua maneira, mas esqueceu que tem alguém que não dorme, tem alguém que não toscaneja, tem alguém que não cochila, onde os seus olhos estão atentos a todos os lugares e a todos os momentos. É o nosso Deus, o nosso Senhor. Passando isso, no capítulo 12, do mesmo Samuel, segundo Samuel, Deus envia Natã lá. Vai lá falar com Davi. E ele apresenta um dilema. Ele vai falar que havia um homem pobre e um homem rico. O homem pobre havia uma cordeirinha e o rico tinha várias. E no meio desse dilema ele fala, e aquele que é rico para servir alguém, pegou essa ovelhinha do pobre, não pegou das suas, pegou da do pobre. A sacrificou, Diz a palavra do Senhor que Davi se ira e fala que esse homem merece a morte, mas antes de morrer, ele devia pagar 4 vezes mais aquele que foi prejudicado. Natã não passa a mão na cabeça e diz para ele: esse homem é você. Você fez todas essas coisas. E relata tudo que Davi fez, o que ele planejou, o que ele arquitetou, o que ele moldou no seu coração. Rasga o verbo e mostra que Deus se apercebeu de todas essas coisas. Nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Agora nós começamos a compreender porque Davi expressou nos 6 primeiros versos o que nós lemos, de buscar a presença de Deus, de ter aí misericórdia dele. Agora não estava mais oculto, ele sabia que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores também julga e também é justo. Deus manda um recado para Davi, usando Natã. Fala, você não está no lugar de Saul? Eu não te dei o teu reino, eu não te dei por mulher, as mulheres que eram dele. Se fosse preciso mais alguma coisa, eu também não lhe daria. Deus está falando, só era me pedir, só era falar comigo. E ele não buscou. Tem um agravante muito sério aí. Quando erramos, quem nós buscamos? Aonde buscamos socorro, auxílio e instrução? Queremos resolver com o nosso braço, da nossa maneira. E quando colocamos o Senhor em pauta, é a última linha que devia ser a primeira. Era a primeira ação e não a última. Nós somos assim. Precisou levantar alguém. Precisou alguém até lá mostrar: você está errado. Não é isso. Vai haver consequências. O erro há consequências. Não tem como. Natã falar para ele: Deus te perdoou. 2 Crônicas, capítulo 12, 14 e 13. Deus te perdoou. Mas o seu filho vai morrer. O erro foi dele. Davi errou. Mas é o filho que vai morrer. E além disso, Deus fala para ele: o que você
fez nas ocultas, no escondido, eu vou fazer a clara, a luz do sol. Vão deitar com as suas mulheres, vão fazer aquilo, aquilo outro, e você vai ver, eu não vou fazer as ocultas, você vai ver e vai saber que sou eu. Davi fala: errei, pequei, e agora? Ele entra num período de jejum e oração em prol da criança, mesmo sabendo que a ordenança foi que a criança ia morrer. Diz a palavra do Senhor que ele entrou num período de jejum intenso em oração, orando a Deus, pensando, imaginando e pedindo que Deus tivesse misericórdia da criança. Mas não foi isso que aconteceu. Conforme Deus falou, aconteceu. A criança veio a falecer. Davi tinha algo muito importante no seu relacionamento com Deus: temor. Erramos pela nossa caminhada? Sim. Infelizmente faz parte do processo. Não somos perfeitos, estamos longe disso. Acontecerá erros. Mas como disse e repito, quando erramos, aonde buscamos esse aconselhamento? Deus ainda enviou Natan como misericórdia e graça para relatar o que estava acontecendo. Deus envia os seus profetas, a sua palavra, homens cheios do Espírito Santo, nos instruir através dela. E ainda erramos. E ainda tropeçamos pelo caminho. Mas não devemos parar e estagnar nesse erro, mas sim fazer deles experiências, subir esse degrau e avançar rumo à vontade de Deus. Acompanhe comigo o versículo 7. Do capítulo 51. No 6 ele pede: e no meu coração ministras a tua sabedoria. Ele continua pedindo, ele continua clamando por misericórdia e graça. Versículo 7 do capítulo 51 de Salmos: portanto purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei, faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o meu pecado, apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires o teu santo Espírito. Aleluia. Meu amado irmão, perdeu o filho, já aconteceu, mas o temor de Davi era ficar longe da presença de Deus, ser reconhecido como pecador e não ter a misericórdia e a graça do Senhor sobre a vida dele. Esse era o temor de Davi. O que falta, infelizmente, em nós é esse temor de reconhecer que Ele é todo poderoso. Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos pó, nada é oculto aos seus olhos, a soberania e o poder está nas mãos do Senhor. Aleluia. Ele continua, versículo 12: restitui-me a minha alegria da tua salvação. Aleluia. A alegria de Davi estava na salvação que vem do Senhor. Aonde está depositada a nossa alegria? Sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. E depois que ele se convence de todas essas coisas, que Deus pode o restituir, ele diz: então ensinarei futuro aos teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores
ti se voltem também para ti. Se voltem também como eu, pecador que sou, me voltei a ti. Davi está falando, eu vou usar o meu testemunho, o meu perdão que eu sei que vem do Senhor, a restituição da salvação que vem do Senhor, para ensinar às outras pessoas o caminho que elas devem andar. Aleluia! Salva-me do meu pecado, de sangue derramado. Ele sabe o que ele fez. Ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Aleluia. Ele não está ocultando mais nada, também não dá para ocultar. Mas nós precisamos confessar ao Senhor os nossos erros, as nossas mazelas, os nossos dilemas, deixar aos pés do Senhor para viver a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas você pode falar para mim, presbítero, ele era rei, ele foi escolhido, Deus o abençoou, e nós, da mesma maneira, meu amado irmão, nós éramos pecadores, nós estávamos numa ação do pecado, Deus nos deu vida, nos deu família, nos deu ministério, nos fez nova criatura, e nos deu cada vez mais a oportunidade de sermos chamados teus filhos. Aleluias! Somos servos do Rei Altíssimo. Aleluia! Segundo Samuel 12, 13 e 14, como relatei, Natã falou para ele, Deus te perdoa, está perdoado. Mas o seu filho morre. A morte de Davi, o filho de Davi, não podia perdoar os pecados do pai. Não tinha esse poder. Não era o sacrifício perfeito. Porque às vezes você lendo, correndo em seu contexto, vai pensar, o filho morreu, compensou. A morte do filho de Davi não compensou o seu erro, o seu pecado perante o Senhor. Como mesmo se nós se esforçarmos, entregarmos a vida em prol do outro, não vai pagar as nossas iniquidades. Não vai nos trazer perdão, que traz saúde para a nossa alma. Mas o escritor de Hebreus, no capítulo 9, do 11 a 28, fala de um sacrifício perfeito. Do Filho de Deus que morreu por nós, a qual, através do seu sacrifício único e perfeito, nos dá a oportunidade de sermos enxertados na videira verdadeira, que é o próprio Senhor. Nos dá a oportunidade de comermos o pão da vida. Nos dá a oportunidade de morarmos em casas celestiais. Nos abre os portões da eternidade para que eu e você possamos desfrutar eternamente da tua presença. Não há uma medida compensatória para o perdão que vem do Senhor. O sacrifício é único e é verdadeiro e vem de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Ele explica todas essas coisas no escritor de Hebreus. Não foi um templo feito por mãos, mas ele entrou na sala do trono, ele se entregou, ele subiu naquele madeiro, ele se fez sacrifício por nós. E nós reconhecemos isso através da tua palavra e dos teus mandamentos. Aleluia! Davi ouve essas palavras. E ele expressa a partir do verso 15, no Salmo 51, o que é o agradável e aceitável sacrifício ao Senhor. Acompanhe comigo. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios e nem te compraz em oferendas, pois se assim fosse, eu oferecia.
dizendo: o Senhor não se deleita em sacrifícios e não tem com prazer em oferendas. Deus enxerga o que está no nosso interior. O que nem o homem consegue enxergar, Deus consegue. A sinceridade do seu coração. Se está maculado, manchado, não é sincero, Deus não ia aceitar. Davi tinha como oferecer vários sacrifícios ao Senhor, mas ele precisava do coração puro, reto, íntegro e sensível à voz de Deus. O verdadeiro e aceitável sacrifício do Eterno é um coração contrito e um coração quebrantado. Arrependido jamais será desprezado por Deus. Era como o coração de Davi estava naquele momento, arrependido, contrito, confessando tudo que ele fez aos pés do Senhor. Quando nós conseguimos ser atingidos pelo Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, só há um sentimento que é ministrado em nosso coração, de confessar os nossos pecados ao Senhor e lhes pedir perdão. E ele fez isso. Agora acompanhe comigo no Salmo 32. Davi é alcançado pela misericórdia de Deus. Deus o perdoa. Natã revelou isso no livro de Samuel. Diz: o Senhor te perdoa. Mas não poupou das outras coisas que iriam acontecer, e aconteceram. Davi, no Salmo 32, ele expressa essa gratidão do perdão que o restaurou. E ele começa a dizer assim no verso 1, Salmo 32, verso 1: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, escondidos, os meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Aleluia. Ele confessou ao Senhor, ele entregou para o Senhor, ele falou tudo que estava no seu coração. Ele estava com a alma doente, o seu corpo estava padecendo, a culpa o machucava, dilacerava o seu coração. Ele sabia o que ele tinha feito, então ele determinou, ele falou, ele foi convencido, ele falou para o Senhor: eu errei, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. No verso 6 ele diz: dessa maneira, ele já está instruindo agora, todos os que têm fé orem a ti, Deus, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e com cânticos de salvação me envolvem. Aleluias. Davi agora está plena a sua convicção do que o pecado restaurou, quer dizer, que o perdão restaurou, melhor dizendo, pecado não, né? Ele foi alcançado pelo Senhor, ele exulta louvores a Deus, o Deus da sua salvação, o qual ele chama, o Deus o que ele sabe que ele errou, o confessou, o perdoou e nos deu uma novidade de vida. Davi
tinha o que nós temos em nossas mãos: a palavra do Senhor, a instrução de Deus, para fugir da aparência do mal, para pensarmos e ouvirmos e pensar muito bem o que iremos dizer, o que iremos falar, como iremos se portar em todos os lugares. A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte, mas ela também muito clara que diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Meu amado irmãos, o único que pode justificar de todos os pecados através do sacrifício é Cristo. Não tem outro caminho, não tem atalho, não dá para fazer o caminho mais curto. Não viemos tentar igual Davi tentou resolver com as suas próprias mãos, e não deu certo, e não vai dar certo. Buscamos ao Senhor, ou melhor dizendo, busquemos ao Senhor, enquanto nós podemos o achar. Se nós estamos aqui nessa manhã, nós estamos tendo essa oportunidade de buscar o Deus vivo, santo e verdadeiro. Vamos analisar os nossos caminhos, vamos entregar tudo aos pés do Senhor, confessar a Ele aonde erramos e pedir instrução a Ele, para que Ele venha nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Que esse relato de Davi venha ser um exemplo para nós, trilharmos o caminho correto, certo, justo do Senhor. Lembrando que haverá erros pela nossa jornada. Sim, ninguém aqui é infalível, todos somos seres humanos, mas há uma instrução que nós devemos observá-la em todo o tempo, e assim seremos bem-aventurados, como diz o salmista no Salmo 1. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no momento de encerramento do culto dessa manhã. Eu quero agradecer a sua presença neste santo lugar. Peço que todos fiquem atentos às atividades ministeriais que são constantemente divulgadas em nossas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus tem